Gente, lembrando o dogma central da biologia, o DNA tem os genes que tem as informações de como são as proteínas. Para esses genes conseguirem gerar as proteínas, eles primeiro têm que ser transcritos, ou seja, o DNA é usado como molde para fazer RNA. O RNA, por sua vez, vai para o citoplasma e se associa a um ribossomo para ser traduzido, e esse RNA mensageiro serve como molde para fazer uma proteína. Quando a célula tem que se dividir, ela duplica o seu DNA. E lembrando que na duplicação do DNA, a enzima DNA helicase abre a dupla fita e a DNA polimerase usa as duas fitas como molde para a fabricação de dois novos DNAs. Na transcrição, quem faz é a RNA polimerase, que tanto abre a dupla fita no local do gene, como adiciona a nova fita de RNA, entendeu? Lembrando que na transcrição só uma fita serve como molde, a outra é complementar. Na duplicação, na replicação, as duas fitas servem como molde. Gente, a síntese de proteínas envolve um RNA mensageiro se acoplando a um ribossomo. Cada trinca do RNA mensageiro nós chamamos de códon e ela codifica um aminoácido. Quem traz esses aminoácidos é o RNA transportador. E esse RNA transportador tem uma sequência complementar ao códon chamada de anticódon, que serve para provar que ele é o carregador do aminoácido correto. O ribossomo vai escorregando ao longo do RNA mensageiro e aí, com isso, a proteína vai sendo polimerizada. O que é a proteína ser polimerizada? É os aminoácidos irem sendo unidos. Gente, lembrando então que a replicação é no núcleo, a transcrição é no núcleo. Se perguntar de splicing, que é aquela remoção dos introns e religação dos exons, lembrem, o intron é não codificante porque ele é intron metido, entendeu? O RNA mensageiro vai para o citoplasma e a tradução é no citoplasma. Se vocês estiverem falando de uma bactéria, tudo é no citoplasma porque ela não tem núcleo. Pessoal, biotecnologia é uma questão super frequente no Enem. Quase todos os Enems apresentam uma questão de biotecnologia. Lembrando da clonagem de DNA e DNA recombinante. Isso aqui é a primeira biotecnologia de DNA que foi útil para transformar bactérias em fábricas de produção de insulina. Como é que isso foi feito? Gente, o gene humano da insulina foi ligado a um plasmídio. Lembrando que para tu abrir o plasmídio, tu precisa da enzima de restrição, são as tesouras moleculares. Essa ligação do gene humano com o plasmídio é feita através da enzima DNA ligase. Esse plasmídio é jogado para dentro da bactéria por transformação, e quanto mais cópias a bactéria fizer dela mesma, mais cópias do plasmídio ela vai fazer, mais cópias do gene da insulina vai ser feita, mais as bactérias vão conseguir produzir insulina, mais o diabetes vai poder ser tratado. Daqui a pouco vamos ver qual diabetes. Transgenia, turma, é quando tu pega o gene de uma espécie, como por exemplo de uma planta, e transmite para uma outra espécie, como por exemplo de um inseto. Pessoal, plantas são muito modificadas geneticamente para, por exemplo, se transformarem, ficarem mais resistentes a pragas. Então aqui uma planta que não é transgênica, ela é mais comida. Aqui uma planta transgênica que produz uma proteína que deixa ela mais difícil de ser comida pelo inseto praga. E aí o produtor que planta uma semente transgênica fica feliz porque ele ganha mais dinheiro. Hoje em dia, os mosquitos Aedes aegypti são transformados geneticamente. Por quê? Porque no laboratório tu transforma os Aedes aegypti macho, colocando neles um gene que deixa as filhas dele estéril. Aí quando ele vai para a natureza, ele transa com as Aedes aegyptias da natureza e todas as filhas desse Aedes aegypti vão morrer. Qual é a vantagem disso aqui? Tu reduz a quantidade de mosquitas. E por que é importante reduzir a quantidade de mosquitas? Porque a mosquita é quem pica, entendeu? O macho não pica, entendeu? O macho é herbívoro. Então isso é muito feito hoje em dia. Salmão é geneticamente modificado, já foi liberado para consumo de salmão, que tem um gene que acelera o seu crescimento, entendeu? A maravilha para o piscicultor. Na terapia gênica, cuidado, é parecido com transgenia, mas não é igual. Na terapia gênica, um gene humano é inserido numa pessoa para tratar alguma doença que essa pessoa tem. Na terapia gênica, geralmente o vetor não é um plasmídio, e sim um vírus, então cuidado com isso. Gente, lembrando que células-tronco são células que ainda não têm profissão, são células indiferenciadas, mas que têm o potencial de se transformar em células do corpo humano. Onde é que a gente encontra as células-tronco? Totipotates, aquelas que podem gerar todos os tipos, só até a mórula.
A partir da blástula elas já são pluripotentes. E nos adultos, as células-tronco que mais conseguem se transformar em tipos diferentes são chamadas de multipotentes. A ideia é, se o cara tem um problema degenerativo no coração, tu colocar uma célula-tronco no coração do cara que vá se reproduzir e se diferenciar em novas células do coração. Essa é a perspectiva para esse tipo de terapia. E uma coisa que o Enem loves to ask é o seguinte: como é que uma célula se transforma em outra? Uma célula, para se transformar em outra, ela deleta genes? Não. Para uma célula se transformar em outra, ela precisa sofrer mutações? Não. Ela precisa sofrer recombinações? Não. O que uma célula tem que fazer para se transformar em outra? Ela tem que ativar genes e desativar genes. Ela tem que mudar a expressão gênica. Pessoal, por que um neurônio é diferente de uma célula da pele? Porque o neurônio tem X genes expressos, enquanto a célula da pele tem Y genes expressos, entendeu? Portanto, é ligando e desligando genes que uma célula vai se transformando em outra. Gente, a técnica do fingerprint, que serve para a identificação de pessoas, lembrando que essas barrinhas representam o DNA dos indivíduos. O que acontece? Se tu quer ver um teste de paternidade, quem é o pai da criança, o que você tem que olhar? As barrinhas da criança ou tem que ter vindo da mãe, ou tem que ter vindo do pai. Afinal, o DNA da criança ou veio da mãe ou veio do pai. Então como é que tu faz? Quem é que está com dúvida? Pai. Então, primeiro tu compara todas as barrinhas da criança e vê quais barrinhas que a criança tem que são compartilhadas pela mãe. São essas três. As barrinhas que a criança tem e que a mãe não tem, todas têm que ter vindo obrigatoriamente do pai. E assim você conclui que o pai é o homem B, porque todas as barrinhas que a criança tem e que a mãe não tem, o homem B tem. Então o homem B é o pai da criança. Pessoal, agora um detalhe: em algumas turmas eu consegui trabalhar, em outras eu não consegui trabalhar, e foi um erro da minha parte. Por quê? Porque esse ano faz 20 anos da clonagem da ovelha Dolly, e isso pode ser objeto de pergunta, então eu tenho que falar disso aí um pouquinho mais de detalhe. Então agora a gente vai fazer uma pausa para esse ritmo pré-prova violence, para falar um pouco mais devagar sobre isso. Olha só, como é que foi feita a ovelha Dolly, que é um clone? Foi assim, ó. Primeiro, você pegou um óvulo de uma ovelha e você retirou o núcleo desse óvulo. Esse núcleo era haploide. E aí você criou um óvulo anucleado. Aí depois o que você fez? Você pegou uma célula somática de uma outra ovelha, que será uma célula somática, o núcleo é 2N, e você tirou esse núcleo 2N desta célula somática. E o que você fez? Você pegou esse núcleo 2N da célula somática de uma ovelha e colocou no óvulo anucleado, entendeu? Dessa ovelha vermelha. Esse óvulo, agora 2N, trata-se de um zigoto, que vai se transformar em um embrião. E esse embrião vai ser implantado numa terceira ovelha para ser gestado por essa terceira ovelha, que seria a barriga de aluguel. Qual pergunta que o Enem pode fazer para vocês? A Dolly é clone de quem? A da ovelha que doa a célula somática, a da ovelha que doa o óvulo, ou a da ovelha que foi barriga de aluguel? Célula somática, porque o núcleo da Dolly veio dessa daí, entendeu? Pessoal, entretanto, as mitocôndrias, cuidado, não vão ser da dona da célula somática. As mitocôndrias vão ser da dona do óvulo. Então, uma clonagem quase perfeita, mas se te perguntarem sobre qual seria a imperfeição dessa clonagem, teria a ver com o DNA mitocondrial. Então, sobre isso, eu acho que valia a pena a gente falar um pouquinho mais. E é isso aí, valeu, falou. Indo adiante, fisiologia é um assunto que às vezes cai muito no Enem, às vezes cai pouco no Enem. É uma loucura, e então fica meio imprevisível. Tira o tal. E aí, lembrando, sistema digestivo é muito perguntado porque tem interdisciplinaridade com química. E aí, pessoal, boca, o pH é 7, estômago, o pH é 2, intestino, o pH é 8 ou 10. Qual o nutriente que a gente digere na boca? O amido, porque a enzima que tem na boca é a psialina ou a amilase.
Lembrando que o amido ele se trata de um carboidrato, um polímero de glicose, que está presente em alimentos naturais, como arroz, como feijão, como batata, e em farinhas, como por exemplo a integral de trigo, a branca de trigo, e alimentos feitos à base de farinha, como por exemplo a massa. Quando tu engole, o alimento chega no estômago, e no estômago a enzima que tem a pepsina, que trata-se de uma protease. Lembrando que as proteínas, pessoal, elas são polímeros formados, cujo monômero é o aminoácido. Aminoácido pode ter 20 tipos, que podem fabricar as proteínas dos seres vivos. Os naturais são aqueles naturais do nosso corpo, os essenciais são aqueles que o nosso corpo não consegue produzir, logo precisa obter da dieta. Geralmente, quando a gente consome uma dupla, que tem um cereal que é gramínea e uma leguminosa, você consegue obter todos os aminoácidos essenciais sem precisar comer carne. Há duplas como, por exemplo, milho e ervilha te dão todos os aminoácidos essenciais. Arroz e feijão te dão todos os aminoácidos essenciais. Se tu comer carne, tu vai ter todos os aminoácidos essenciais, porque na carne tem todos. Mas você não é obrigado a comer assim. Lembrando que proteína também tem muito no ovo. Na gema do ovo ou na clara do ovo, please? Na clara do ovo. Qual é o nome da proteína na clara do ovo? Albumina, obrigado. E aí, olha só. Quando a gente chega no intestino, o que acontece? Lembrando, quando o alimento chega no intestino, do fígado, o alimento é banhado por bile, que não é enzima, mas ajuda a emulsionar gorduras. O pâncreas produz um arsenal de enzimas digestivas do suco pancreático, com amilase, protease, lipase. E aí esse alimento misturado com as enzimas do pâncreas e com a bile, segue pelo intestino, que tem que pegar 8 ou 10. Os lipídios, pessoal, só vão começar a ser digeridos ali. Lembrando que lipídio, quando é insaturado, é óleo, quando é saturado é gordura. As principais gorduras que eles gostam de perguntar são os triglicerídeos, presentes principalmente em carne, e o colesterol, entendeu? E no intestino também vão ser digeridos os açúcares, como por exemplo a sacarose, que é o açúcar comum, e a lactose, que é o açúcar do leite. Lembrando, pessoal, que muitas pessoas, certo, perdem a capacidade de digerir o açúcar do leite, porque reduzem a sua produção de lactase quando ficam velhos, fenômeno conhecido por intolerância à lactose. Lembrando que a maioria dos mamíferos faz isso, para de produzir lactase. Então a condição ancestral dos mamíferos, o normal para mamíferos é parar de digerir leite depois que desmama. Nós que mantemos a produção da lactase somos os mutantes. Nós que, entendeu, somos a condição derivada, a nova característica, porque nós mantemos a produção de lactase, entendeu? Portanto, quem é anormal nos mamíferos é quem come leite e fica bem. O normal para mamíferos é comer leite depois de velho e ficar mal. Continuando então, gente, as enzimas que fazem isso aí, que fazem essas digestões, são proteínas. Lembrando que a reação enzimática funciona assim. A enzima apresenta um sítio ativo, que é onde o substrato, que é o reagente, se gruda, formando um complexo enzima-substrato que diminui a energia de ativação. Isso pode ser perguntado em química, e como resultado a reação química acontece, e os produtos são liberados, e quando os produtos de uma reação enzimática são liberados, lembre, a enzima não sofre alterações, ela está pronta para a outra. Enzimas podem desnaturar com, por exemplo, a temperatura, porque quando tu aumenta a temperatura, pessoal, a enzima pode mudar de conformação, ela pode desnaturar. E aí quando a enzima desnatura, ela fica inativa. Lembrando que o pH também desnatura proteínas, cada enzima tem o seu pH ótimo de atuação. Logo, a enzima da boca não funciona no estômago, porque os pH são diferentes. A enzima do estômago não funciona no intestino, porque os pH são diferentes. Gente, vitaminas, lembrando, tá? Quais são as vitaminas que a gente mais precisa saber? Vitamina pode ser a hidrossolúvel e a lipossolúvel. Quais são as lipossolúveis? A, D, E, K, A, D, E, K. Quais são as hidrossolúveis? B e C. Quais são os que eles mais podem perguntar? Ácido fólico, que é vitamina B9. A falta disso causa anemia. Agora, o grande clamor é outro, pessoal. Quando uma gestante não consome ácido fólico no primeiro trimestre de gestação, a chance do tubo neural do feto não se desenvolver adequadamente é enorme, entendeu? Por isso que pão, todos os alimentos que têm farinha, são enriquecidos com ácido fólico para evitar que mulheres sofram desnutrição disso aí e nasçam filhos alterados.
Vitamina D, a gente chama de calciferol, ajuda a absorver cálcio, entendeu? A falta de vitamina D provoca raquitismo na infância e osteomalácia nos adultos. Vitamina C, ácido ascórbico, e a falta de vitamina C causa escorbuto, porque é o ácido ascórbico, que é a deficiência em um tipo de colágeno que tem nas gengivas, e o principal sintoma é sangramentos na gengiva. Vitamina A, também chamada de retinal ou beta-caroteno, entendeu? É uma vitamina lipossolúvel que é pigmento nos vegetais, certo? E que na gente é necessária para produzir pigmentos do olho que ajudam na visão. Gente, sistema respiratório, gostaria de lembrar a física do sistema respiratório, porque isso pode ser uma questão interdisciplinar. Lembrando que quando nós inspiramos, o diafragma contrai, o pulmão se expande e a pressão intrapulmonar diminui. Quando a gente expira, o que acontece? O diafragma relaxa, ao relaxar ele sobe, isso aperta os pulmões, e se aperta os pulmões, pressiona os pulmões, e se pressiona os pulmões, aumenta a pressão pulmonar, e isso faz o ar, você ó, treinem na hora da prova se cair. Pessoal, ciclo menstrual, inferno na Terra, lembrando que os 4 hormônios do ciclo menstrual são os hipofisiários, FSH e LH, que estimulam os ovários a produzir estrógeno e progesterona, que estimulam o útero a crescer. Lembrando, pessoal, que o FSH é o que é produzido na primeira metade do ciclo menstrual e ele estimula o estrógeno. O LH é o que é produzido na segunda metade do ciclo menstrual e ele estimula a produção de progesterona. Lembrando que o ciclo menstrual inicia com a menstruação, que é o descamamento da parede do endométrio. Lembrando que a ovulação geralmente acontece no meio do ciclo menstrual devido ao pico de LH. LH, portanto, é o hormônio da ovulação. Lembrando que a pílula anticoncepcional inibe a ovulação porque contém estrógeno e progesterona sintético. E quando você tem muito estrógeno e progesterona no sangue, isso inibe a hipófise de produzir LH. Logo, quando você toma estrógeno e progesterona sintética, o que acontece? Você não produz LH porque está sendo inibido por causa desses hormônios, e se não produzir LH, não ovula, porque LH é o hormônio da ovulação. Se ficar grávida, o que acontece? A fecundação, gente, geralmente acontece nas tubas uterinas. E se aconteceu a fecundação, o embrião é deslocado ao longo das tubas uterinas até o útero. 2 dias ele já tem 2 células, ele está aqui. 3 dias ele já tem 8 células, ele está aqui. 4 dias ele já é mórula, 64 células, ele chegou no útero. 5 a 6 dias após a fecundação ele está no estágio blastocisto e aí ele se gruda no endométrio. Esse grude do embrião no endométrio, como é que é o nome disso aí mesmo? Nidação, obrigado. Pessoal, gêmeos é uma coisa que o Enem gosta de perguntar. Monozigótico, um zigoto é formado pela fecundação de um óvulo e um espermatozoide. Monozigótico é o que é idêntico ou o que é diferente? Idêntico. Pessoal, o Enem vai querer enrolar vocês dizendo que o monozigótico veio de 2 espermatozoides fecundando um óvulo. Nunca! É um espermatozoide fecundando um óvulo, gerando um embrião. E esse embrião vai se separar em 2 grupos celulares que vão gerar 2 indivíduos, entendeu? Já o dizigótico é resultado de 2 fecundações. 2 óvulos sendo fecundados por 2 espermatozoides, entendeu? Que vão gerar, portanto, 2 zigotos, daí dizigóticos, 2 nidações, entendeu? E aí, 2 gêmeos que têm a mesma similaridade do que irmãos que nasceram em épocas diferentes, ou seja, 50%, tá? Gente, no sistema endócrino, eles gostam muito de te perguntar sobre diabetes. Lembrando que o diabetes insípido é aquele causado por falta de ADH, perguntado no último Enem, o principal sintoma é desidratação. E o diabetes mérito, ele tem como principal sintoma hiperglicemia. E aí no diabetes mérito tem 2 tipos, o da criança inocente e o do velho safado. Lembrando que o da criança inocente é o que dá primeiro. O que dá primeiro é o tipo 1. O que dá depois é o velho safado, entendeu? Tipo 2, 1 mais cedo, 2 mais velho, entendeu? No tipo 1, o que acontece? O pâncreas perde a capacidade de produzir insulina. Como a insulina é um hormônio que reduz a glicemia, se você não produz esse hormônio, a sua glicemia não vai diminuir. E aí você vai ter hiperglicemia. O diabetes tipo 2, tu produz insulina. Só que as tuas células demoram para responder à insulina porque os receptores
passam a ter problemas. Portanto, quem é que precisa tomar insulina é quem é tipo 1. Quem é que não precisa tomar insulina é o tipo 2. Qual que? Sedentarismo, fatores de risco, comer churrasco todo domingo, aumenta a chance de tu ter? Tipo 2. O tipo 1 tu não escolhe. Um dia tu vai descobrir que tu tem e paciência. Entendeu? Pessoal, sangue é uma coisa que o Enem ama perguntar. Lembrando que o sangue tem fase líquida, que é o plasma, e fase sólida, que são os elementos figurados. Gente, os elementos figurados são quem? As hemácias, que transportam gases respiratórios. Falta de hemácia, professor, como é que é o nome disso? Anemia, certo? Os leucócitos são os que fazem a defesa do organismo, produção de anticorpos, reações alérgicas, entendeu? Excesso de leucócitos pode significar que tu está se defendendo contra uma infecção bacteriana, entendeu? Plaquetas são pedaços de células que ajudam a coagular o sangue, e o Enem adora isso. Quando tu está com déficit de plaquetas, tu tem sangramentos exagerados, porque tu demora mais para coagular, e os sangramentos nasais sempre são mencionados pelas questões do Enem, quando ele quer falar que o cara está com déficit de plaqueta. Lembrando que esse ano descobriram que, além da medula óssea, que é o lugar que produz todas essas células, as plaquetas também são produzidas nos pulmões. Para que eles gostem de perguntar isso. Isso aqui é uma questão que vai ter alguma coisinha, uma questão inteira, ou pelo menos parte, que é o sistema imunológico. Lembrando, gente, que antígeno é uma substância estranha que entra no nosso corpo e que desencadeia a produção de defesas específicas, que geralmente são anticorpos. Anticorpo é uma proteína de defesa produzida pelo nosso corpo, entendeu? Para se defender. Quando a gente é exposto ao antígeno pela primeira vez, é a primeira resposta contra esse antígeno, é a resposta primária, que demora mais, porque a gente nunca se defendeu contra esse antígeno. Depois que tu aprendeu a produzir um anticorpo contra o antígeno, tu guarda células de memória. Se tu for exposto a esse antígeno pela segunda vez, essas células de memória são ativadas numa segunda resposta de defesa, produzem anticorpos muito mais rápido, e geralmente a gente nem chega a desenvolver sintomas de nenhuma doença quando isso acontece. A resposta secundária ela é muito mais rápida do que a primária por causa das células de memória. E aí, pessoal, o que acontece? Vacina e soro. Eles amam perguntar. Pessoal, vacina serve para impedir que pegue uma doença, serve para prevenir. Se eu estou gripado, estou tossindo, espirrando com ranho, vou lá me vacinar. Não adianta nada, porque vacina é para prevenir e não para tratar. A vacina, ela contém um antígeno do micróbio, certo? E quando tu toma vacina, tu, entre aspas, finge que tu está sendo infectado pela doença ao consumir o antígeno do micróbio. Porque essa vacina vai desencadear uma resposta primária que vai ensinar o teu corpo a fabricar um anticorpo contra esse micróbio. E aí quando tu pegar esse micróbio de verdade, vai ser a segunda vez que tu vai estar em contato com o antígeno. Aí tu vai fazer uma resposta secundária, muito mais rápida, muito mais eficiente e que não vai permitir que tu desenvolva os sintomas da doença. Portanto, na vacina contém antígeno, que induz o teu corpo a produzir anticorpos, e aí o teu corpo lembra como é que produz anticorpos. Quando tu pega a doença de verdade, tu já lembra como é que faz, produz anticorpos rápido, não dá tempo da doença de sacanear. O soro é para quando tu é picado por cobra. Quando tu é picado por cobra, entrou dentro de ti, entendeu? Uma substância estranha, um antígeno. E aí o que acontece? Não adianta, não vou fazer nada porque os meus anticorpos não dão conta. Pessoal, o soro te mata em um dia. Para fazer uma resposta primária contra a peçonha da cobra vai demorar 20 dias, não dá tempo. Logo, no soro você tem anticorpos específicos para a peçonha do animal que te picou. A vacina é a imunização ativa, porque ela ativa o teu sistema imunológico. O soro é a imunização passiva. A vacina te dá uma imunidade permanente. O soro te dá uma imunidade temporária, só para aquele momento. Já tomei soro para cascavel, fui picado de novo pela cascavel, não precisa tomar soro de novo? Claro que precisa, entendeu? E agora falando de doenças, que é uma coisa que o Enem gosta muito de perguntar, e não perguntou em 2016, o que me indica que esse ano vai cair. AIDS, lembrando, é causada por um vírus de RNA, o retrovírus, aquele que tem a transcriptase reversa, que produz DNA a partir do RNA. O HIV ataca o nosso sistema imunológico, que a gente estava falando agora, e o que acontece? Debilita a nossa capacidade de nos defender contra outras doenças. É difícil fazer vacina para o HIV, porque o HIV sofre muitas mutações, logo ele tem muitos antígenos diferentes, e essa quantidade enorme de antígenos diferentes é o que faz
ser difícil produzir vacina contra ele. Gente, verruga genital e câncer de colo do útero. Verruga genital é causada pelo vírus HPV, para o qual já tem vacina, e ele ataca as células epidérmicas da região genital. Se pegar as células epidérmicas do colo do útero, estimula essas células a se dividirem que nem umas loucas, e vocês sabem que quando uma célula do teu corpo começa a se dividir que nem uma louca, ela gera um tumor. A principal causa de células do teu corpo começarem a se dividir que nem uma louca são mutações em genes que controlam o ciclo celular. Entendeu? Pessoal, várias doenças podem ser transmitidas pelo Aedes aegypti, as arboviroses, porque arbo é de Arthropod Borne Virus, entendeu? Gente, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, o vírus é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, geralmente dá problemas no sangue e nas articulações. Lembrando, gente, que há 2 anos atrás, gestantes que foram picadas por Aedes aegypti e contraíram zika vírus, tiveram muitos filhos com perímetro cefálico menor do que o normal, ou seja, microcefalia. Mas esse ano que está bombando é a questão da febre amarela. Lembrando que a febre amarela tem na natureza em macacos, e os mosquitos da natureza não são Aedes aegypti, são mosquitos hemagogos e sabetes. Se um hemagogos, mosquito da natureza, pica um macaco, ele pega a febre amarela. Se esse hemagogos pica vocês, vocês pegam febre amarela. Se um Aedes aegypti picar vocês enquanto vocês estão com febre amarela, ele pega a febre amarela e ele pode transmitir na cidade a febre amarela para outras pessoas. Entendeu? É uma ignorância matar os macacos, porque não vai adiantar nada para reduzir a febre amarela fazer isso aí. Entendeu? Parasitose são doenças causadas por protozoários ou vermes. O Enem adora. Vamos lembrar, malária é causada pelo protozoário Plasmodium, é transmitida pelo mosquito Anopheles e vai causar alterações primeiro no fígado e depois no sangue. Os ataques maláricos são causados pela destruição em massa das hemácias. Já foi perguntado isso no Enem Unidades Prisionais. O estágio do protozoário que destrói hemácias é o merozoito. Leishmaniose é causada por protozoários do gênero Leishmania, é transmitida por um mosquito. Qual mosquito? Leishmania, que é um mosquito que não precisa de água para se reproduzir. Ele se reproduz em lixo com muita matéria orgânica, entendeu? Então esse aí não precisa de água. Entendeu? Pode ser tegumentar ou visceral. Esse ano já morreram 4 pessoas em Porto Alegre de leishmaniose visceral. Em Santa Catarina também tem. É uma microepidemia que está rolando aí disso aí. Vá que pergunte, né? Gente, elefantíase é uma verminose, não é causada por protozoário. A única verminose causada por vermes, transmitida principalmente pelos mosquitos Culex. O verme é o Wucheria bancroft, lembra? E ele vai ficar nos vasos linfáticos. Gente, não se esqueçam que os mosquitos, entendeu? Eles precisam ou de água parada para reproduzir, ou de lixo para reproduzir. Logo, eliminar essas coisas nas cidades ajuda demais a prevenir doenças causadas por mosquitos. Doença de Chagas não é causada por mosquito, não é transmitida por mosquito, mas é transmitida pela fezes do barbeiro, que não é um mosquito, é um percevejo, entendeu? Que não tem larva, não tem estágio larval, barbeiro. O protozoário é o Trypanosoma cruzi, dá primeiro complicações no sangue, depois o protozoário se implanta no coração e ele pode, depois de muitos anos, acordar e te matar de ataque cardíaco. Gente, esquistossomose ou barriga d'água, a gente falou ali no início, é causada pelo verme Schistossoma mansoni e é aquela doença transmitida pelo caramujo. O caramujo Bionfalaria joga na água larva cercária que vão furar a pele, lembra, né, do coleguinha ali se coçando todo quando foi pescar? E os adultos do verme vão viver nas veias do fígado e do intestino. Teníase é a do porco, entendeu? A solitária. Tênia, solium é a do porco. Saginata é a do boi. Quando a gente pega a tênia, a gente come carne mal cozida de boi e de porco, contendo cisticercos. E esses cisticercos na gente viram tênias adultas no intestino. Uma variação dessa doença é a cisticercose, que é quando tu come alimentos contaminados com ovos da tênia, aí o cisticerco vai dar em ti e não no boi e no porco. Ascardíase ou lombriga é causada pelo nematóide Ascaris lombricoides. Você pega isso comendo água ou alimento contaminado com ovos, a larva vive no pulmão e dá aquela tosse, o adulto é no intestino. E a ancilostomíase é a do Jeca tatu, o verme é o ancilostoma duodenale. Como é que tu pega? O solo está contaminado com as larvas que furam a tua pele sem tu perceber.
essas larvas vão ter estágio pulmonar e estágio final no intestino, te dá uma fraqueza extrema, o amarelão, porque os adultos comem a maioria da comida que o jeca-tatu comia. Pessoal, todas essas doenças são transmitidas pelas fezes. Logo, todas essas doenças podem ser prevenidas com saneamento básico. Pessoal, em zoologia, a única coisa que eu quero falar é o cladograma dos vertebrados. Lembrando que o primeiro vertebrado que surgiu no planeta são os peixes. Os peixes pulmonados, que tinham nadadeiras carnosas, saíram da água, desenvolveram membros locomotores e pulmões e originaram os tetrápodes. Anfíbio é aquele que tem respiração branquial e cutânea, que tem respiração branquial quando girino, pulmonar e cutânea quando adulto, certo? O ovo amniótico é o que garantiu a independência de água para a reprodução. Quem tem âmbio é réptil, ave e mamífero, certo? A característica exclusiva dos mamíferos é a presença de glândulas mamárias, entendeu? O que o Enem adora perguntar? Características que restringem a conquista do ambiente terrestre, as dos anfíbios, e características dos répteis que garantem a conquista do ambiente terrestre. Quais são elas? O amniótico e pele impermeável, porque o anfíbio tem pele super permeável, porque a pele é nua. Gente, já chegando na fase final do nosso pré-prova, genética e evolução. Genética, gente, eles adoram perguntar grupos sanguíneos, lembrando que a gente pode ser dos grupos sanguíneos A, B, O ou AB. Quem é A só tem antígeno ou aglutinogênio A na membrana plasmática dos glóbulos vermelhos. Quem é B só tem antígeno B na membrana plasmática dos glóbulos vermelhos. Quem é O não tem nenhum desses dois. Quem é AB tem os dois, tem tanto A quanto B. Pessoal, genética. Isso é determinado por um gene que tem 3 alelos. Quando acontece isso é polialelia. Isão A, que determina a glicoproteína A, isão B, que determina a glicoproteína B, e isim, que determina a glicoproteína inativa, que não vai compor nada ali. Gente, quem é isão A é A, quem é isão B é B, quem é isinho é O, quem é isão A, isão B é AB, o que mostra uma relação de codominância. Lembrando que os heterozigotos isão Azinho e isão Bzinho podem ser A ou B respectivamente. Portanto, se o indivíduo é A ou B, tu não pode garantir o genótipo dele. Tu vai ter que olhar os pais, os filhos, para ver se eles têm zinho ou se eles são homozigotos. Transfusões sanguíneas. Quais são as 3 regras das transfusões? Regra número 1. Entre indivíduos do mesmo grupo, sempre pode. Regra número 2. Lembrando que quem é A vai produzir anticorpos anti-B. E que quem é B vai produzir anticorpos anti-A. E que quem é O vai produzir os 2 anticorpos, anti-A e anti-B. Conclusão, quem é O não tem nenhum antígeno na sua hemácia para dar problema no sangue dos outros. Logo, o O é o doador universal, doa para todo mundo. Quem é AB conhece todos os antígenos do grupo ABO. Logo, nunca vai reagir contra nenhum sangue. Por isso que o AB é o receptor universal. Portanto, as 3 regras são: entre o mesmo grupo pode, O dá para todo mundo, AB recebe de todo mundo. Gente, herança ligada ao sexo é muito perguntada no Enem. Lembrando que os 22 primeiros pares de cromossomos humanos são chamados de autossomos. O último par é o par sexual. Mulheres têm 2 cromossomos X, homem tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Quando você tem doenças causadas por genes que estão nesses cromossomos sexuais, entendeu? Você tem herança relacionada ao sexo. Quando é ligada ao X, a gente fala herança ligada ao sexo. Quando é ligado ao Y, a gente fala herança restrita ao sexo, porque quando for ligado ao Y, só vai ter um sexo, né? O sexo masculino. O que eles adoram perguntar? Daltonismo. E lembrando que o daltonismo é uma doença causada ligada ao X recessivo, em que homens Dzão Y vão ser normais, homens XDzinho Y vão ser daltônicos. Mulheres Dzinho vão ser daltônicas, XDzão vão ser normais, XDzinho são normais, mas portadoras. Qual é que é o heredograma que eles mais gostam de perguntar aqui, pessoal? Um heredograma que tem pais iguais, filhos diferentes. Quando vocês verem pais iguais, filhos diferentes, o que quase com certeza você já sabe, a manifestação é recessiva. Gente, quando tu tem pais iguais, filhos diferentes, e os filhos diferentes são dos 2 sexos, provavelmente não é ligado ao sexo, é autossômico. Agora, quando só meninos são afetados, aí deve ser ligado ao X.